Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da rádio divulgar.net. É com grande satisfação e alegria que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 154 com o tema Ninguém Vive para Si. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é o nosso companheiro Rodrigo Lima. Olá, meu nome é Rodrigo Lima e hoje falaremos do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje trataremos do capítulo 154, intitulado Ninguém Vive para Si. E nesse capítulo, Emmanuel se utiliza de uma pequena frase contida no Evangelho de Jesus, lá em Romanos, capítulo 7, capítulo 14, versículo 7, onde diz: porque nenhum de nós vive para si. Esta é a passagem, é a expressão que Emmanuel retira para nos conclamar a atenção a ensinamentos profundos. Então vamos começar os ensinamentos de Emmanuel? Vamos lá? Começa Emmanuel. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra, por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Prestem atenção nesta frase. Repito, assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro, ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores, para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras através das intenções, das palavras e dos atos representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu íntimo, o teu mundo íntimo, e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, meus irmãos, estes são os ensinamentos de Emmanuel. Com uma pequena frase, ele retira algo profundo, e que agora vamos discutir, vamos tentar clarear mais um pouco. Certo? Então, qual é a nossa reflexão de hoje? A nossa reflexão de hoje é que nós somos seres sociais por natureza. Nós somos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, mas com o propósito de evoluirmos, com o propósito de crescermos moral e espiritualmente. E este é um mandamento que está esculpindo numa lei chamada Lei de Evolução, que nada mais é do que evoluirmos
por nossos próprios atos. E o que dita, na verdade, essa lei? O que determina essa lei natural? Que a vida em sociedade, ela é imprescindível, como nos ensina Emmanuel. Ninguém vive para si. Para evoluirmos, necessitamos desse contato, dessa troca de experiências, dessa união social. Necessitamos de contato com outras faculdades. Como disse, nós somos criados como espíritos simples e ignorantes. Ninguém, nenhum de nós encarnados ou desencarnados, possuem as faculdades completas. E é justamente o que está dito na questão 768 do Livro dos Espíritos. Essa é uma afirmação categórica dos Espíritos da codificação, que ninguém possui as faculdades completas. Então, necessitamos, para cumprir a lei de evolução, dessa vida em sociedade. Mas os Espíritos da codificação, eles vão um pouco mais além. Se retornarmos à questão 767 do Livro dos Espíritos, lá ele afirma que o insulamento, o isolamento, a vida em total exclusão da sociedade, aquele que se exclui de tudo da sociedade, ela, ainda que seja sob o pretexto de amar a Deus, ela constitui uma agressão à lei natural, à lei divina. Porque aquele que se isola com esse propósito esquece-se de outra lei de tamanha importância, que é a lei de justiça, amor e caridade. E aqui Emmanuel, nesta passagem, nos ensina a praticar o bem, a servir a Deus. E no próprio Livro dos Espíritos, que eu acabo de fazer remissão, mais especificamente na questão 747, os Espíritos afirmam, abre aspas, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Então nós temos que ter essa intenção de praticar o bem, de não viver somente para si mesmo. Então, quando falamos em convivência, meus amigos, em vida em sociedade, devemos ter em mente que o objetivo desta vivência é a evolução, tanto moral quanto espiritual. E essa convivência nos influencia e vai influenciar aquele que está ao nosso redor. Devemos ter em mente isso, e Emmanuel nos chama de forma explícita atenção a esse fato. Porque com esta influência, nós inclinaremos quem está ao nosso redor e, consequentemente, nos inclinaremos por aqueles que estão também nos influenciando, tanto para o bem quanto para o mal. Então devemos vigiar o nosso caminho para nos inclinarmos e inclinarmos aqueles que se pautam na nossa conduta para praticar o bem. Olha que interessante que Emmanuel faz, de extrema importância. E tal mensagem é interessante, aliás, como todas que Emmanuel nos mostra, mas essa vem cair como uma luva. Por quê? Porque em dias de internet, de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, em dias de influencer digital, por que não pensarmos nessa mensagem humana? Pensarmos que o que fazemos podemos estar influenciando aqueles que nos olham, que nos seguem, que nos curtem, ou até que não curtem, a praticar o bem. Então, pensemos nisso. Pensemos que somos e devemos ser luz por onde andamos. Que possamos ser espelhos
para refletir o Evangelho de Jesus, para refletir a Boa Nova. Pensemos nisso. Devemos observar os nossos atos diários, como Emmanuel faz referência. Vigiemos nosso caminho. Façamos o que ele preceitua. Vigiemos o nosso próprio caminho. É uma mensagem simples, mas profunda. A vida social, ela é integrante da lei natural. Como não? Para evoluirmos, precisamos estar em sociedade. Por quê? Somente praticando bem, trocando experiências, faculdades, é que conseguiremos lograr êxito em dar um passo adiante nos degraus da evolução, da escala espiritual. Leon Denis, meus amigos, um célebre autor, em sua obra chamada Depois da Morte, ensina-nos, abre aspas, a vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento, pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Olha só. Então, sendo assim, necessitamos dessa convivência. E digo mais, uma convivência fraterna, para nos ajudarmos e socorrermos aqueles que necessitam de ajuda, influenciando e sendo influenciado para o bem. Atentemos para isso, influenciando e sendo influenciados para o bem. E agora eu faço uma pergunta: o que é que nos ensina o Espiritismo? O Espiritismo como ciência, como filosofia, como religião na sua acepção da palavra de religar a Deus, o que é que nos ensina? Nos ensina que o único objetivo da vida é fazer o bem. E essa afirmação categórica está lá na questão 860 do Livro dos Espíritos. O único objetivo da vida é fazer o bem. Eu vou um pouco mais além. É fazer o bem também proibindo, ou melhor, evitando que alguém faça o mal. Devemos evitar que faça o mal, ainda que seja com exemplos, com palavras, com atitudes e atos que sirvam como um verdadeiro espelho. Com a boa convivência em sociedade é que podemos impor regras sociais. E essas regras, elas nos impulsionam, não podemos olvidar, nos impulsionam a termos padrões morais melhores. Então, quanto mais regras sociais adequadas à convivência harmônica, há uma imposição para nós evoluirmos moralmente. Meus irmãos, peço a Deus que nos ilumine para que possamos sermos luz, sermos exemplos, que possamos influenciar aqueles que nos cercam, não apenas no nosso círculo familiar dentro da nossa casa, mas também aqueles que nos visualizam, que nos curtem, que nos seguem, que possamos vigiar o nosso caminho. E para terminar, eu quero pedir licença para ler uma poesia que tem tudo a ver com o tema de hoje. Essa poesia é de Casimiro Cunha, intitulada Regra de Paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e, se falas, fala a palavra do bem. Auxilia a quem te ouça, não penses mal de ninguém.
Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida. Em suma, o tempo igual para todos não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria, de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendemos dia a dia que a bondade tudo entende, quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, sê caridade, consolo, serenidade e esperança. E, chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente, na bênção do amor de Deus. Muita paz. Muito obrigado, Rodrigo, pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva. Amanhã, estudaremos o capítulo 155 com o tema Aprendamos a Agradecer. Quem vai conduzir o nosso estudo de amanhã é o nosso companheiro Alcide Júnior. Acesse nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.